todos. Carlos Roberto, vice-presidente de Administração e Finanças do CRA e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração. Nós hoje, numa parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e a Academia Brasileira de Ciência da Administração, vamos ter uma palestra do professor Armando Cunha, ao mesmo tempo que ele vai estar lançando o livro O Processo Orçamentário e a Vitalidade das Organizações Governamentais. O professor Armando Cunha é administrador, também membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, é professor da Escola Brasileira de Administração Pública, onde ele foi diretor e atualmente também é o coordenador do curso de pós-graduação em Administração Pública. O professor é graduado, como eu já disse, em Administração, com mestrado pela Universidade da Califórnia do Sul e doutorado pelo Instituto Superior de Ciência do Trabalho da Empresa de Portugal. Professor, por favor. Bom, boa tarde. Estou aqui entre amigos, entre pessoas conhecidas desta trincheira da administração no Brasil. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite que me foi formulado para vir aqui dividir algumas ideias com vocês sobre os desafios da gestão pública no Brasil na atualidade. Mais especificamente, o evento que proporcionou essa oportunidade de interação intelectual foi a publicação, de cerca de 10 dias, pela editora da Fundação Getúlio Vargas, deste livro, que é uma obra coletiva, né, do qual fazem parte também o professor Fernando Rezende, antigo professor, presidiu o IPEA, teve uma longa experiência no governo federal brasileiro, ainda aí hoje dando sua contribuição, suas ideias para a reforma tributária que está, as tentativas de dar sequência a essa reforma tributária no Brasil. Também participação do professor Ricardo Lopes, da área contábil lá da EBAP, e do professor André Busanelli, da Universidade de São Paulo, e do Roberto Bevilacqua, um administrador também, formado pela Fundação e colaborador e professor da Fundação há muitos anos. Esse livro ele não é um evento isolado, né? Isso é uma consequência de uma ação continuada, né? Por meio de um programa que nós temos na EBAP, que foi criado no início dos anos 2000, juntando, né, um interesse em gestão pública, né, que era o meu caso ali, e o interesse do Fernando como macroeconomista, como um homem que conhece profundamente, né, a questão tributária, né, tanto numa perspectiva teórica quanto vivendo na prática esses desafios no Brasil, assessorou muitos ministros de Estado. Nós nos juntamos naquele momento para ter como foco central, né, nesse programa de estudos fiscais, o processo orçamentário no setor público brasileiro, né? Não abdicando, né, das tentativas de contribuir para desenvolver novas argumentações teórico-conceituais, mas a preocupação também, ao mesmo tempo, promover uma análise da conjuntura brasileira para não ficarmos nos abstraindo, né, com teorias. Então, esse programa surge há cerca de quase 20 anos atrás e tentando contemplar as várias facetas do orçamento público. O orçamento, como todo mundo nessa sala sabe, é um fenômeno multifacetado. O orçamento tem a ver com a opção de coisa, né? Tem a ver com, obrigado, né? Tem a ver com a economia, tem a ver com a política, tem a ver com a gestão, tem a ver com a lei, né? Tem a ver com o comportamento das pessoas, tem um lado psiquiátrico do orçamento. Então, a pretensão não era pouca, né? Não era que só nós dois fôssemos pensar no assunto, mas que nós pudéssemos
liderar uma mobilização de outras cabeças, né, de dentro e de fora da Fundação, para pensar nessas coisas todas e evitar uma coisa que tem sido muito comum, né, de compartimentalizar as discussões no Brasil. Quer dizer, a discussão dos economistas, a discussão dos cientistas políticos, quer dizer, essa fragmentação que acaba dificultando que haja o advento de propostas de solução de problemas, porque cada um vê a coisa exclusivamente pelo seu ângulo, mas os problemas requerem vários ângulos ao mesmo tempo. E é por isso que muitas vezes as propostas de solução não funcionam na prática. Mas o programa surge também com uma preocupação de tornar o orçamento público uma coisa capturada pela sociedade brasileira. E isso, quer dizer, o processo orçamentário no Brasil ele não vai melhorar se a sociedade não se apropriar disso, se a sociedade não cobrar, né, os governantes sobre como é que o dinheiro público está sendo utilizado, né? Então, mas para cobrar precisa conhecer. Para conhecer é preciso que os centros de inteligência sejam capazes de produzir coisas fora de uma linguagem hermética, uma linguagem que só os especialistas entendem. Parece que os especialistas estão escrevendo para outros especialistas e isso não resolve o problema. A mobilização do brasileiro sobre o orçamento público é próximo de zero, né? Nós temos pesquisa empírica na Fundação realizada evidenciando isso. Então, é muito difícil que essas coisas vão causar algum impacto, pelo menos a curto e médio prazo, se não se contribuir de forma a que as pessoas, né? Que pessoas? O cidadão, o eleitor, o contribuinte, o beneficiário do setor público, entenda disso minimamente para poder cobrar, para poder exercer a pressão que se espera que seja exercida. Então, ao longo desse tempo, mobilizamos vários grupos de pessoas, né? Mobilizamos pessoas de diferentes formações, da área de ciência política, da área de economia, da área de gestão, da área do direito, e vários trabalhos vêm sendo publicados ao longo desse tempo. Então, esse, então, é um trabalho nessa sequência, o último que foi produzido, todos com edição da própria Fundação Getúlio Vargas. Eu vou ser muito breve na colocação do que está subjacente a esse livro, né? Se alguém quer ter uma compreensão adequada do orçamento público, né, é preciso olhar para o orçamento sob 3 perspectivas diferentes, né? Primeiro, para o orçamento público como uma expressão legal e de relações de poder. Essa é a primeira coisa, né? O orçamento tem que começar, eu digo isso para os alunos, comece a entender o orçamento olhando a Constituição brasileira, porque as regras básicas são constitucionais, né? E depois vem uma enorme quantidade de regulamentação infraconstitucional, decretos, regulamentos, ou lá o que seja. Então, o orçamento é uma expressão legal. E essa expressão legal, ela subentende definição de relações de poder, porque quando a Constituição diz que o Poder Executivo, só ele pode propor o orçamento, fazer uma proposta orçamentária, e quem aprova é o Legislativo, começa aí uma relação de poder político, né? Então, mas essa é uma ótica. Se entender isso, não vai ainda conseguir um quadro satisfatório para entender o que é o orçamento público. Tem que olhar para o orçamento com uma outra perspectiva, que é o orçamento como um processo de escolhas, né? É isso, o processo orçamentário é um processo de escolha. Eu faço isso, não faço aquilo. Gasto dinheiro aqui, mas não gasto ali, né? E assim por diante. Então, é um processo de escolha com toda... aonde se define quem é que escolhe, é isso? Como é que essas escolhas são feitas, enfim, uma série às vezes, se abre mão das escolhas e se produzem mecanismos automáticos, como, por exemplo, uma vinculação de receita, né? Quando você cria uma vinculação de receita e diz que todos os 3 níveis de governo têm que gastar um percentual da receita corrente líquida em educação ou em saúde, você está abrindo mão de uma escolha e dizendo, olha, nem vamos escolher isso não, né? Vamos simplesmente obedecer o que a lei diz. De tudo que o município arrecada, 25% tem que ser gasto em educação. De tudo que o Estado arrecada, a mesma coisa. A União tem que gastar 18%. Enfim, mas tem que entender o orçamento como um processo de escolhas. Essas duas coisas permitem o entendimento do orçamento? Não, né? Tem que ter uma outra faceta do orçamento para fechar o circuito, para compreender, que é entender o orçamento como um instrumento de gestão, né, no setor público. Então, o orçamento ele tem a ver, né, por meio do orçamento que, tanto no nível macro,
né, da ação governamental, quanto do nível micro das organizações, não é isso? Ele tem essa função, né, de permitir a gestão das organizações. Eu acho que essa é a dimensão mais negligenciada, né, aqui no contexto brasileiro nos últimos 40, 50 anos, né, essa faceta do orçamento público como instrumento de gestão. O orçamento, ele é nós vemos falando de reformas no Brasil, reforma disso, reforma daquilo, uma opção de reformas que discutiu muito, não fez praticamente nada, mas quanto à reforma orçamentária, né, essa nem entrou na agenda. Por isso é que, nas duas publicações anteriores, que eu organizei com o Fernando Rezende, em 2013 e 2014, nós nos referimos à reforma orçamentária como a reforma esquecida, né? A reforma esquecida. E por que a ideia de reforma? Porque o processo orçamentário no Brasil, ele vem se deteriorando nos últimos 25 anos, mais acentuadamente, né? Ao ponto de, por exemplo, né, o que é um traço dessa deterioração? Você ter inscritos em resto a pagar hoje no governo federal um volume de dinheiro na ordem de 180 bilhões de reais. Restos a pagar é um item contábil que foi inventado para resolver uma situação excepcional, a situação em que você contrata um serviço ou compra um bem, recebe, mas não dá tempo de pagar, então isso vai para o ano que vem, né? Ou você ainda não recebeu porque fez a licitação em outubro, em novembro, não deu tempo de ser entregue pelo fornecedor e aquilo vai para o ano que vem. Então, era uma coisa para lidar com exceções. Nesses últimos 25 anos, o resto a pagar virou um instrumento de gestão no Brasil. Por quê? Porque o governo posterga, né? A União, os estados e municípios postergam pagamentos para atingir metas de superávit primário, né? Então, hoje você tem 180 bilhões de reais. Por outro lado, quer dizer, para se ter uma ideia do que é isso, o orçamento para 2020, a proposta de investimentos do governo federal é de 30 bilhões, é uma coisa ridícula para o país, enquanto você tem de acúmulo de resto a pagar 180. Né? E outra coisa, outro traço dessa processo de deterioração do orçamento o orçamento é anual, né? E você está hoje, em 2019, executando o orçamento de 2015, 2016, até de 2014. Né? Quer dizer, os orçamentos eles são executados nos anos seguintes, né? Competindo pelo mesmo caixa, né? Porque o saldo financeiro no fim do ano, quando não é utilizado, não é pago, ele vai para o superávit, né, para abater da dívida pública. Então, vem se deteriorando no contexto brasileiro o processo orçamentário. Daí a ideia de reforma, tem que voltar ao bom caminho, né? Você tem que ter um processo orçamentário que sustente, né, decisões e tenha determinadas virtudes que se espera do orçamento público. Então, essa ideia de reforma, nós chamamos de reforma esquecida por isso, porque se esqueceu. Agora, quando a gente pensa desse lado do orçamento como instrumento de gestão nas organizações, e ainda há pouco eu recebi uma pergunta na gravação anterior sobre isso, né, exatamente sobre isso, né, é que você, nas organizações do setor público brasileiro, o que prevalece é olhar para o orçamento como um mal necessário. O gestor olha para o orçamento, o negócio tem que ser feito, que baçada fazer um negócio desse, preencher. Então, só tem sido tratado como um mal necessário, e eu acho até que caminha para ser um mal desnecessário, né? O que é pior ainda. Por quê? Por essa dimensão formalista, né? O orçamento é uma coisa fixada pelo sistema maior, nós aqui na organização não temos o que fazer sobre isso, temos que mandar informação, tem que preencher formulário, e se dispensa, né? Se deixa de usar o processo orçamentário como uma alavanca poderosíssima para a gestão das organizações, né? E esse é uma questão que leva a grandes perdas, perda de energia, perda de vitalidade, né? E aí é que a gente chega na premissa desse livro, né? Que nessa série que nós estamos trabalhando, nos quase 10 livros publicados por esse programa, os outros são trabalhos que se referem a esse macro-orçamento, né? A coisa mais econômica, a dimensão política, a dimensão macroscópica do orçamento público, orçamento do governo federal. Esse trabalho, ele é o primeiro trabalho que nós produzimos voltado para a gestão das organizações, né? Nós estamos aqui na casa da gestão, a gestão organizacional, né? Qual é a premissa? A premissa é a seguinte: primeiro, é dramática a necessidade de se aumentar a vitalidade das organizações governamentais, né? Isso é dramático porque
essa vitalidade das organizações é que vai dar, ao fim e ao cabo, sustentação ao processo de desenvolvimento econômico do país, e é essa vitalidade que vai ajudar a que os frutos do progresso econômico, sejam eles quais forem, sejam mais bem distribuídos na sociedade brasileira, para sairmos dessa concentração indecente que ainda nós sustentamos no país. Então, essa é a premissa do trabalho, e ela é a motivação maior de mostrar caminhos, de trazer ideias, né? Mostrar um modelo, né, que possa servir com adaptações necessárias. Por que a gente fala em adaptações necessárias? Porque quando a gente fala de organizações do setor público, nós estamos falando de um universo extremamente diverso, né? Você tem organizações pequenas, Casa de Rui Barbosa, tem 150 funcionários, se tanto, né? Aí você tem um Banco do Brasil, funcionários. Você tem organizações com dimensões distintas, com volumes de dinheiro distintos, com personalidades jurídicas distintas, né? Umas de direito privado, outras de direito público, né? Umas com maior autonomia de gestão, outras com menor autonomia de gestão, com tarefas, né, com missões completamente diferentes, né, a natureza da missão. Então, esse é um universo muito mais diferenciado, né? Então, você promover reformas orçamentárias do macro-orçamento é fácil, né? Você senta, muda a lei, né? Agora está se fazendo uma nova lei para substituir a 4.000, a famigerada 4.320, que é uma lei de 1964, foi muito importante, mas já está mais do que desatualizada, né? Há 25 anos ou 30 que se fala em substituir essa lei. Mas, quando se trata do orçamento nas organizações, é muito mais complexo. Por quê? Porque é uma coisa fragmentada. Não adianta resolver no centro, né? Porque é um universo tão diferenciado que isso tem que ser resolvido nas organizações, né? Talvez possa haver uma diretriz política para isso, mas eu tive conversando com um assessor parlamentar recentemente, que está envolvido na discussão da nova lei, e ele disse: Armando, eu perguntei o que a nova lei traz de referência às organizações. Ele falou: nada. Né? É aquela nossa propensão a cuidar do macro e esquecer o micro. Então, é nessa perspectiva que surge, né, a preocupação em produzir alguma coisa que possa ajudar, né, para que as organizações usem em seu proveito, da sua vitalidade, o processo orçamentário, que é inexorável, né? Tem que fazer, né? Não tem como fugir desse processo. Então, essa figura aqui, né, é uma referência, porque para a gente poder perceber o que se pode fazer, as possibilidades de agir no nível micro das organizações, tem que entender um pouco a questão do orçamento no nível macro, né, para dimensionar isso. Então, essa figura que aqui está, né, saindo do nível micro, agora indo para o nível macro, para entender a questão do nível micro, tem que fazer referência ao nível do macro-orçamento. Então, se a gente quiser olhar para o cenário brasileiro hoje, em relação ao macro-orçamento, né, o que a gente pode aqui balizar, né? Primeiro, o que se espera do orçamento público? O que se espera, né? Se espera que as decisões orçamentárias, que a implementação das decisões orçamentárias. Então, espera que o orçamento contribua o processo orçamentário, né? O processo orçamentário, leia-se, as decisões que se tomam, a aprovação dessas decisões e a execução dessas decisões, né? O ciclo orçamentário. Ele contribua para promover o equilíbrio, né, no nível macro. Que equilíbrio? 2 tipos de equilíbrio. Primeiro, o equilíbrio macroeconômico. O orçamento tem que contribuir para a economia crescer, para a balança comercial brasileira, né? O orçamento tem que contribuir para a inflação estar baixa e assim por diante. Então, contribuir para o equilíbrio macroeconômico. E tem que contribuir para o equilíbrio na distribuição da riqueza, né? O orçamento as decisões orçamentárias têm que minimizar essa concentração de renda no país. Então, a ideia de equilíbrio é dupla, né? O orçamento tem que contribuir para que as coisas fiquem previsíveis. Qual é a função do Estado numa sociedade moderna? Não é isso? Uma das grandes funções é tornar tudo previsível, né? Um ambiente de previsibilidade. Ora, o orçamento é aprovado numa lei, né? Na União, nos estados e leis municipais. Portanto, é um instrumento legal, né, que aprova o orçamento. Ora, é uma contribuição, teoricamente, à previsibilidade.
porque está lá o que o governo vai arrecadar, o dinheiro que ele vai extrair da sociedade, como ele vai utilizar os recursos da sociedade. Isso baliza não só a ação dos gestores públicos, mas também dos empresários. O sujeito toma uma decisão de fazer o investimento em função do que o governo vai fazer ou não vai fazer. O orçamento tem que contribuir para tornar a ação do governo compreensível. As pessoas têm que abrir o orçamento e entender o que vai aquilo, né? Nós temos aí hoje lei da transparência, né? Lei de acesso à informação, os portais, os orçamentos têm que ir para a internet, mas não adianta o orçamento ir para a internet se ninguém compreende o que está ali, né? Então, há uma confusão entre botar na internet e tornar compreensível. Então, é disso que nós estamos falando, né? E, finalmente, pressupõe-se que o orçamento é um baita de um instrumento para vitaminar a democracia, né? Como é que as escolhas são feitas? Quem é que participa desse processo? Não é isso? Os cidadãos participam livremente das decisões que lhes afetam a vida pessoal e coletiva, né? Essa é uma pergunta para a pessoa que abre um orçamento lá, compreensão, entende o que está escrito ali, né? Aí você aparece lá, serviço em regime de programação especial, 400 milhões. O que é isso? Lembra, cara? Serviço em regime de programação especial, 400 milhões. O que é isso, né? Essas são a previsibilidade. O orçamento, ele orienta os gestores públicos a tomar decisões, orienta os empresários a tomar decisões. Então, aqui nós temos 4 grandes perguntas, cuja resposta a essas perguntas, quando a gente olha para a atualidade, isso é um modelo de análise. Mas quando você aplica isso na atualidade brasileira, a resposta que a gente vai obter dessas perguntas é que vai definir qual é o sentido de reforma que tem que fazer. Então, quando a gente olha hoje para o Brasil, para o cenário hoje do orçamento público no Brasil, nós vamos ver algumas coisas, né, muito evidentes. Por exemplo, né, o grau de incerteza na previsão de receita e na execução das despesas nunca foi tão alto como hoje na atualidade brasileira. Quer dizer, você aprova um orçamento em dezembro e contingencia em janeiro, num decreto de programação financeira. Você bloqueia 30%, 20% dos gastos que foram aprovados em lei um mês antes, se tanto. Nós já tivemos contingenciamentos que, entre a aprovação da lei e o contingenciamento, foi 15 dias. Então, isso gera incerteza. É isso? Se você olhar para como o Estado se financia hoje, né, nós temos uma gestão tributária ótima, mas o sistema tributário é horroroso, né? É horroroso há muito tempo. Daí toda essa mobilização em torno da reforma tributária. Então, tem que mudar a forma que o Estado está se financiando, né? Então, agora já estão querendo voltar à oneração da cesta básica. Se você projetar isso, o que vai acontecer isso nos preços né, e o efeito das transferências monetárias que esses programas de compensatório têm, é uma coisa impressionante. Então, quando a gente olha para o quadro brasileiro hoje, né, nós vamos ver, por exemplo, o encurtamento das decisões orçamentárias, a perspectiva temporal, ela leva a dificultar a própria compreensão do orçamento público. Então, nós temos um quadro, aplicando isso ao cenário brasileiro, é o mesmo quadro, só que aqui, né, eu estou acrescentando um pouco de interpretação nossa, obviamente, né? A interpretação que nós temos desenvolvido ao longo do programa, né, mostrando aqui essas coisas que estão em azul, né, são os grandes problemas que nós temos hoje. É claro, isso é uma coisa, um esforço de síntese, mas os grandes problemas que nós temos no orçamento público hoje no Brasil, em qualquer nível de governo, né? É a incerteza. Você é um gestor público, tem um orçamento aprovado na lei, vem um contingenciamento, você não sabe. Primeiro, quando vai descontingenciar? Se vai descontingenciar, né? E quanto vai descontingenciar? Quer dizer, você não tem controle do seu fluxo de caixa. Essa é a realidade. E os gestores privados que precisam tomar decisões com base na execução do orçamento, ou para inaugurar uma fábrica num lugar que vai estar lá no orçamento, que vai fazer uma estrada nova, eles também vão ficar exatamente no mesmo nível de incerteza. O negócio do financiamento, a composição da receita, que hoje depende do saneamento do sistema tributário brasileiro, que é uma coisa de louco, né? Nós temos um horizonte temporal curto, né? Hoje, as decisões orçamentárias são para o ano que vem e ponto final. Quer dizer, você não tem uma perspectiva. A decisão pode ser anual, mas se ela não estiver dentro de um esforço projetivo mais longo, ela perde o sentido. Você vai encurtando demais
né? Isso dificulta entender as consequências disso para frente. Então, nós temos que tratar de ampliar esse horizonte temporal. Muitos países já estão partindo para orçamento dos próximos 3 anos. Aliás, nós já tivemos essa experiência no Brasil. Em 1967, a Constituição de 67 criou uma inovação, que foi os orçamentos plurianuais de investimento. Não é isso? Orçamentos plurianuais de investimento. O Fernando Bessa, vai dizer aquela plurianuais, né? Hã? Eu também acho, né? Plurianuais são várias vezes no ano, né? E plurianuais são para vários anos. Foi uma iniciativa que, aliás, eu tive a oportunidade de ajudar o Bessa na pesquisa que foi feita. Nós já ficamos 1 ano e meio pesquisando sobre a regulamentação do API em 1968. Resultou num livro que foi publicado pela Fundação. O primeiro livro que participei lá na minha vida, foi ajudando o Bessa, e já faz 50 anos o ano que vem. Né? Mas aquilo caiu rapidamente em desuso, foi uma inovação que não se sustentou. Como na Constituição de 88, nós somos hábeis em destruir boas ideias. Criou-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com uma inovação da Constituição de 88, que já está completamente desmoralizada. Né? Não precisa muito anos para isso, desmoraliza com grande rapidez no Brasil. Então, ampliar o horizonte temporal, né? Essa questão da transparência orçamentária, para que tenha efeitos em aumentar o grau de accountability público, não adianta ter a lei, né? Tá aí, nós temos uma legislação de primeira qualidade, do ponto de vista teórico é de primeira qualidade, mas isso não está com grande dificuldade de ser levado a sério no setor público. Né? Tem pesquisas já empíricas mostrando, evidenciando isso. Então, a transparência está se confundindo com dar publicidade. Quer dizer, você bota na internet, deu transparência. Não deu. A linguagem é inacessível. As pessoas não entendem aquele negócio. Né? Então, esse é um outro problema. E, né, para fechar esse quinteto de grandes desafios na atualidade, é o nível de eficiência e eficácia das nossas organizações. É aí que entra a conexão com esse livro. Né? Esse nível de eficiência e eficácia está muito abaixo do que seria desejável. Não sou eu que estou dizendo isso. Né? Eu escutei o Controlador-Geral da União dizer claramente o seguinte: olha, uma garrafinha de meio litro de água mineral no setor público federal, ela é comprada pelas organizações, algumas compram por 83 centavos e outras pagam R$ 3,90 no âmbito do governo federal. Né? Então, esse é o quadro, gente. Né? Esse é o quadro dos grandes desafios. Isso aqui não está assim, essa ordem e a topografia aqui ela tem um sentido. Primeiro, porque essas coisas têm relação umas com as outras. Né? A compreensão é fundamental para a vitalidade democrática. Ninguém participa do que não entende. Então, essas coisas estão relacionadas. E esses problemas também estão. Esses 5 grandes problemas também estão relacionados entre si. Né? Mas a gente, se quiser atacar tudo ao mesmo tempo, e coisas muito sistêmicas, acaba, né, se confundindo nessa história. Então, eu extrairia daqui essa questão de melhorar a eficácia e a eficiência. E isso é que vale o esforço de levar para as organizações, né, uma energia nova para usar o processo orçamentário como uma alavanca, né, fundamental para aumentar o grau de eficiência e eficácia. Eu estava ressaltando a importância de se apostar na eficiência e eficácia. O que está por trás disso, então, é o desprezo do nível político pelo nível micro-organizacional no Brasil, né? Vai se acumulando, isso vai se tornando uma bola de neve, o nível de eficiência de ineficácia ele vai se ampliando, né? E se deixa de fazer com que as nossas organizações cumpram um importante papel de dar qualidade, né, a esse processo orçamentário, as grandes virtudes, contribuir para isso. Então, é aqui que nós estamos concentrando a nossa atenção com esse trabalho, de trazer essa possibilidade de apostar no nível organizacional. E aí vem uma questão de fundo. Bom, como é que se pode fazer isso? Né? Qual é algumas ideias, alguns conceitos, né? Alguns instrumentos que poderão beneficiar as nossas organizações para usar o processo orçamentário a seu favor, né? Eu diria, escravizar o processo orçamentário, porque hoje o processo orçamentário escraviza gestores e profissionais, né, que ficam amarrados para o orçamento. A gente não pode fazer isso. Porque, quer dizer, então, as organizações ficam escravizadas pelo processo orçamentário, porque é uma coisa de especialistas. Né, e só algumas poucas pessoas bem posicionadas entendem desse negócio e dizem, pode ou não pode. Né? Às vezes são profissionais disputadíssimos na administração pública.
Então, a primeira grande, o grande movimento que tem é disseminar o conhecimento orçamentário. Não pode ser coisa de especialista, né? Todo mundo tem que ter um grau de conhecimento e de envolvimento para intervir nisso. É isso que eu chamo de escravizar o processo a seu favor, né? Mas para fazer isso é preciso, então, que as nossas organizações desenvolvam algumas capacidades, né? Algumas poucas capacidades para que haja, né, um desencadeamento, né, uma apropriação do processo orçamentário para que as organizações aumentem a sua vitalidade. Então, o que nós estamos propondo nesse trabalho, né, é um conjunto de capacidades, né, que permitam que o orçamento cumpra uma função vital na gestão das organizações. Então, são essas 6 capacidades que estão aí. Então, primeiro é a conexão entre a organização e o sistema maior. Como é que o processo orçamentário ele pode favorecer a conexão entre a organização e o sistema maior, né? O que está subjacente a isso, né? Em que medida o processo orçamentário, aí eu falo novamente, são as várias fases, a execução, a aprovação, elaboração, execução e controle, contribui para uma negociação sustentada entre a organização e o sistema maior, né? A capacidade da organização obter apoio político, porque quando as organizações precisam de mais orçamento, ela precisa do apoio político, né? E esse apoio político, né, ele é conquistado, ele tem que ser conquistado num processo de negociação, num processo de convencimento. Então, o processo orçamentário, ele contribui para essa conexão se ele consegue fortalecer, né, a proposição da organização pelos recursos que ela está tentando ver aprovados pelo sistema maior. Mas não só, né? O processo orçamentário, né, eu faria referência a uma outra outro aspecto abrangido por essa primeira capacidade é de fazer com que as organizações, né, saiam das suas clausuras e partam por uma gestão das interdependências. Quer dizer, nós estamos hoje no momento em que os recursos disponíveis são escassos, né? O ajuste fiscal, né, que vem aí, está aí para infernizar a vida das organizações nos próximos anos, eles requerem, né, que as organizações façam parcerias, façam acordos, façam alianças estratégicas para juntar os poucos recursos que têm e aumentar a capacidade de fazer diferença. Então, o processo orçamentário ele tem que favorecer essas articulações e não, ao contrário, isolar as organizações em si mesmas e cada uma ficar na sua escassez, né, de recursos e tentando extrair leite de pedra. Então, gerir as interdependências e a capacidade de obter apoio político para o que as organizações entendem, né, que seja daquilo que seja necessário para implementar as políticas públicas e fazer a provisão dos serviços públicos, isso é uma capacidade que tem que ser desenvolvida, né? Não é fácil isso, mas é a primeira capacidade. A outra ideia central, né, nessa proposição do processo orçamentário organizacional o orçamento tem que garantir que haja um trânsito entre o discurso, o objetivo, o propósito e a ação. É isso que o orçamento faz. Ele tem que ser capaz de fazer a transcrição daquilo que é a intenção, né, com a ação concreta por meio de projetos, por meio de atividades que receberão recursos humanos, materiais nas organizações. Então, é aí que a gente tem que lidar com problemas como, por exemplo, as ações orçamentárias são inteligíveis, elas são compreensíveis para todo mundo, porque se não forem, isso dificulta tanto a interlocução interna quanto a externa, né? Então, a questão da clareza, né, das ações orçamentárias, né? O uso do orçamento como instrumento, por exemplo, de gestão de delegação dentro das organizações, está associado com essa ideia? Quer dizer, você evitar o centralismo exacerbado com relação à utilização dos recursos organizacionais, né? Nós temos visto isso, não só no nível micro, como até no nível macro, né? Nós assistimos aqui no Brasil, em alguns lugares, a centralização do empenho num órgão central do governo. Quer dizer, aquilo que está aprovado do orçamento, a concessão do orçamento, ser centralizado o uso das dotações para garantir uma visão de centro, né? Então, transformar
propósitos e objetivos organizacionais em ações concretas, né, isso é uma capacidade que requer esse tipo de... Qual é uma outra capacidade? O orçamento servir como instrumento para obter congruência interna. É muito comum, né, você pegar o orçamento da organização, compartimentalizá-lo pelas várias unidades e cada um por si. Né? E quando você vai ver, está cada um indo para um lado, né? O que tira a coerência, né? O que tira a força daquilo que se pretende fazer com os vários projetos e atividades de uma organização. Então, o orçamento é uma oportunidade fantástica de colocar as coisas em harmonia, né? Agora, para isso ocorrer, precisa o quê? Autoenvolvimento. Não pode ser um processo controlado por 2, 3 pessoas, né? Se tanto, né? Tem que ser uma coisa que ponha vários olhos, várias cabeças, capazes de evitar o que deve ser evitado, capazes de criar uma ideia coletiva de ação. Então, isso requer autoenvolvimento, participação, né? Mobilização interna, né? Mas uma das grandes experiências históricas de reforma administrativa se deu por meio de um processo orçamentário, quando você toma as decisões sobre o uso do recurso numa perspectiva horizontal e não vertical. Porque você, na perspectiva horizontal, você obriga todo mundo a ficar junto. É isso? Então, favorecer isso, desenclausurar as organizações por dentro, né? Evitar que cada um no seu pedaço, né? E falta a solidariedade, falta a visão do conjunto, vira uma disputa pelo dinheiro desvairada dentro das organizações, esconde informação, gasta às vezes um dinheiro que não precisa para não sobrar. Então, essas coisas conspiram contra a congruência organizacional. O que mais? Isso. Uma quarta capacidade é a avaliação do desempenho. É simplesmente o seguinte: existe coisa melhor para promover a avaliação do desempenho, né? Avaliação do desempenho, mensurar e avaliar o desempenho. Desempenho de quem? Da própria organização, né? Com relação a outras semelhantes, com relação a si mesma no tempo, né? Avaliar setores de uma organização, é isso? Avaliar o desempenho de gestores, a responsabilização de gestores com o desempenho orçamentário. Então, infelizmente, consta uma segunda parte desse livro, é toda empírica, pesquisa de campo feita em organizações do setor público estadual brasileiro, né, testemunhando que praticamente o uso do orçamento como instrumento de avaliação do desempenho é perto de zero na maioria das organizações, né? Joga-se fora uma oportunidade como essa, né? Enfim, uma quinta capacidade que se necessita construir, né, é reação. Né? Nós vivemos num ambiente turbulento para o processo decisório. Ele é turbulento porque nós enfrentamos e vamos continuar enfrentando esse esforço de ajuste das contas públicas no Brasil. Né? O ajuste das contas públicas no Brasil. Então, nós temos uma realidade do contingenciamento, como eu já disse, quer dizer, você tem um orçamento aprovado na lei, mas por um decreto, né, que é menor que a lei, por um decreto, ele é bloqueado como instrumento de gestão do Poder Executivo em qualquer nível. Isso gera incerteza, isso gera insegurança. Então, é preciso que as organizações... Eu não estou falando de outras incertezas que advêm da tecnologia, que advém do ambiente externo ao país, inclusive, né? O do ambiente interno também de outros setores que possam ser, né, insegurança jurídica, todo tipo de insegurança. Isso repercute no processo orçamentário. E o que acontece? Né? O que nós temos testemunhado? Que as organizações ficam reféns disso. Elas são incapazes de dar respostas a isso, né? São incapazes de reagir adequadamente. Na hora que você tem o seu orçamento bloqueado em 30%, o gestor tem que dar resposta. Ele não pode usar isso como uma escusa. Eu peço desculpas, mas não foi possível fazer nada porque nós tivemos... Isso politicamente é insustentável, né? Ou você está no museu, diretor de museu, você não tem recursos para renovar o contrato de segurança do museu, aí você vai e fecha o museu à visitação pública. É claro que você vai durar 2 horas no cargo, se tanto, né? Então, o que nós temos assistido, né, são episódios que são cristalinos sobre a incapacidade de lidar com a intempérie, com a incerteza das nossas organizações. Isso é preciso ser construído, né? Você planeja para lidar com a incerteza também, né? Você tem alternativas, você tem que se preparar
para as situações, senão quem paga a conta é o contribuinte, é o eleitor, é o cidadão, é o cliente dos programas governamentais. Essa é uma das... Eu diria que dentre essas 6 capacidades que aqui estão, a julgar pela amostragem que nós tivemos nessa pesquisa de campo, essa é a qualidade, a capacidade menos desenvolvida de longe nas organizações, né? Então, as organizações brasileiras são reféns dessa incerteza. Isso custa muito dinheiro, né? Finalmente, né, essa capacidade de antecipação. Quer dizer, o orçamento é anual. É anual. Pode ser plurianual? Pode, né? A tendência agora é fazer orçamentos para 3 anos sem abandonar o anual. Mas o fato dele ser anual não quer dizer que ele não possa ser pensado, né? Ele possa ser formulado numa ótica de um horizonte temporal mais estendido, né? Uma dimensão estratégica. Então, a grande questão aqui é desenvolver essa competência, que as decisões orçamentárias, ainda que anuais, se enquadrem num ambiente de projeção estratégica plurianual. Essa é a ideia, né? Então, aí tem a questão principal nessa perspectiva, é a ligação entre orçamento e estratégia, né? Ou essa ligação estratégica do orçamento com o planejamento. Não é esse é um grande problema, é um grande desafio, né? Fazer a ligação entre estratégia e... você tem que desenvolver um processo intelectual nas organizações para transitar dessa visão estratégica, externa, né, para afunilar isso num processo intelectual, como digo, para uma decisão orçamentária lá na ponta da linha. Essa é uma trajetória cheia de perigos no caminho, né? Não somos só nós, né? Eu me recordo, a primeira vez que eu me interessei por esse problema, eu tive a oportunidade de conversar muito com o professor Michael Barsley, da London School of Economics, que estava acabando de fazer, no início dos anos 2000, uma pesquisa onde ele ficou 5 anos mergulhado na Força Aérea Norte-Americana, que tinha avançado no modelo de planejamento, né, que hoje aí se chama de planejamento baseado em capacidades, né, que foi até objeto de um seminário com a Força Aérea Brasileira no dia 18 de novembro, lá na Fundação Getúlio Vargas. E, na época, a Força Aérea Americana, já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, já estava enveredando por esse caminho. E o Bartley ficou lá fazendo uma pesquisa dentro da Força Aérea durante 5 anos e publicou um livro em 2003. E surgiu, na época, eu estava ajudando ele numa pesquisa que estava sendo feita no Brasil e pude conversar muito com ele sobre o que ele viu o que ele inferiu dessa pesquisa, antes mesmo do livro ser publicado. Foi publicado em 2003. E ele foi muito claro, disse, olha, desde o princípio, quando ficaram prontos os primeiros grandes frutos desse esforço de planejamento estratégico, olhando para desenvolvimentos tecnológicos, para ameaças externas lá na USAF, ele diz assim, ficou muito claro a dúvida na cabeça de todo mundo se esse esforço estratégico iria ter repercussão nas decisões orçamentárias. Então, isso já era um grande problema. Ele teve a oportunidade de entrevistar todos os grandes atores que interferiram nesse planejamento estratégico. Ele disse o seguinte, olha, mano, quando eu fazia essa pergunta, vem cá, essas formulações estratégicas estão refletidas nas decisões orçamentárias? A maioria disse assim, não estão, com convicção. E assim, mesmo aqueles que disseram que estão, eles disseram isso visivelmente de forma constrangida, né? Então, é óbvio que estratégia e decisão orçamentária transitam em esferas diferentes, sempre transitaram em esferas diferentes. Poucas pessoas muito bem posicionadas que podem arriscar alguma conjectura, alguma ideia sobre como é que é essa dificuldade de transitar entre estratégia e decisão orçamentária. Então, isso continua sendo um problema. Não só no setor público, nas empresas privadas também, né? Igualmente. Enfim, o que nós fazemos, né, nesse trabalho foi... numa primeira parte, foi traçar os contornos maior da questão orçamentária no contexto brasileiro, o macro-orçamento, para poder entender o problema no micro, né? Formulamos também aí algumas ideias a respeito de como a contabilidade, né, que está passando por uma grande transformação, tanto do lado empresarial como no setor público, pode servir como um instrumento de uso dos gestores nas organizações, é preciso desmistificar isso, perder o medo de lidar com a informação contábil, né, a seu favor. Tem um capítulo dedicado a isso. E nós apresentamos
um desenvolvimento de um modelo, né, que pode ser útil, como outros, né, que possam ser oferecidos, e a gente espera que isso desperte o interesse, possa ser útil para construir, para reconstruir, eu não sei se reconstruir, porque a ideia de reconstruir dá a impressão que já foi construído antes, e não é o caso, né? Então, é construir mesmo um processo, uma dinâmica orçamentária que dê vitalidade às organizações governamentais. Nós fizemos um projeto piloto, né, uma experiência piloto, e fizemos uma pesquisa de campo envolvendo cerca de 40, um pouco menos de 40 organizações, ouvimos vários depoimentos, gestores que estão com a mão na massa nessas organizações, ouvimos depoimento dos órgãos controladores, das secretarias de planejamento dos estados, que é o controle interno, né? Ouvimos o depoimento dos tribunais de contas estaduais, dos tribunais de justiça estaduais. Quer dizer, muita subjetividade, porque uma série de questões que constaram de questionários e de entrevistas que fizemos, mas esperamos que a intersubjetividade, juntando as subjetividades todas, nos aproxime da realidade. E fizemos isso para demonstrar como um modelo de análise como esse pode, né, não é o único, mas pode ajudar, né, a identificar possibilidades de mudança, possibilidades de transformação nas organizações. Essa é a ideia, né? É isso que nos motivou. Anexamos aí todos os questionários e os instrumentos que nós usamos para que as pessoas possam refletir sobre isso, mudar, melhorar isso, adaptar isso aos diferentes tipos de organização. Enfim, a mensagem subjacente disso tudo é simples. Volto a repeti-la aqui. É fundamental que as nossas organizações ganhem vitalidade institucional, né? É isso que vai permitir que se melhore a qualidade da gestão pública no país. É isso que vai permitir a gestão pública de qualidade, que vai permitir sustentar esse desenvolvimento e não ficarmos com retrocessos e perdas e vai e volta, né? É isso que vai permitir fazer com que os frutos, aquilo que nós vamos agregando de frutos dos progressos, né, seja dividido de forma mais equânime na sociedade brasileira, né? Esse é o quadro de referência, né? Eu acho que a administração, estamos na casa da administração, é fundamental para isso, né? Mas não está na agenda. Por isso é que a gente coloca lá, no título embaixo, assim, processo orçamentário e a vitalidade das organizações, o lado oculto da reforma esquecida. Porque se a reforma do processo orçamentário é a reforma esquecida, pensar nas organizações no processo orçamentário é o lado oculto da reforma esquecida, né? É dramático, mas a gente precisa desencavar isso e precisa tornar isso de conhecimento mais amplo, de interesse mais amplo, para que as coisas possam mudar. É isso aí, gente. Obrigado a vocês.